Capítulo 4. Estranhos indícios. Traumatizada psiquicamente pelas exigências dos pais e pela separação dos dois rapazes, a partir desse dia Rose fechou-se em si mesma, fugiu das reuniões sociais, passeios, bailes, esportes, e dos muitos outros atos que fazem alegria da juventude, e limitou-se a viver no lar sem expansões, refugiando-se nos estudos, mais que nunca. Fez um propósito firme de abrir seu caminho no mundo pelo esforço próprio, desinteressando-se completamente das grandezas e das riquezas do meio social em que vivia. Não atendeu a conselhos, pedidos, exortações, vivia para seus livros, visitava museus, exposições de arte, frequentava conferências públicas, concertos, procurando aturdir-se com atividades constantes mais próprias para pessoas de idade maior. Queria fazer-se por conta própria, tornar-se independente e mostrar aos pais que o maior valor da vida humana é o espírito, com seus dotes de inteligência, razão e livre-arbítrio, e com os sentimentos devidamente evoluídos no sentido do bem. Em pouco tempo suas notas de estudos granjearam-lhe os primeiros lugares na faculdade, ao mesmo tempo seu nome ficou bem conhecido nos lugares onde se cultuasse o pensamento, a arte, o espírito, e, nunca como agora, via-se requestada pelos rapazes ricos das altas rodas da sociedade, que assediavam constantemente, sem compreender seu alheamento e desinteresse. Na realidade, ela amadurecera prematuramente. Por outro lado, seus estudos de assuntos espirituais se intensificaram, e a levaram a conhecer as últimas conquistas do espírito no campo religioso-filosófico, assistindo a conferências sobre diversos ramos desse setor, porém em nenhum deles encontrava atrativos mais fortes e profundos que satisfizessem a ânsia de espiritualização que dela se apoderara nos últimos tempos, e que aumentara grandemente após os desenganos sofridos. Uma tarde, quando visitava livrarias, encontrou, na seção Religiões, várias obras sobre espiritismo, pelas quais se interessou. Perguntando ao livreiro como iniciar-se nesses conhecimentos, ele apontou-lhe os livros mais adequados para principiantes e forneceu-lhe um esquema progressivo de estudos, fim dos quais deveria então frequentar alguma casa espírita idônea, para tomar conhecimento das realidades fenomênicas. Teve sorte de encontrar no livreiro pessoa conhecedora do problema. A partir daí enveredou por essa trilha nova, e tão acessível a todos os que a buscam e, em pouco tempo, já se encontrava em condições de poder assistir aos trabalhos práticos, passando então a frequentar grupos particulares, onde realizavam a doutrina de uma forma eclética, isto é, sem especializações, passando em seguida a trabalhos mais completos. Em todos eles notou que o problema mais delicado era sempre o do intermediarismo entre os planos material e espiritual. Isto levou seu espírito investigador e curioso a estudar mais a fundo o problema mediúnico e, nessa prática, percebeu que, também em si mesma, determinadas faculdades estavam se revelando que, em demasia, a emocionou, porque compreendeu que esse fato mudaria profundamente as condições de sua vida atual. Por fim foi apresentada a dirigentes da Federação Espírita do Estado, onde entrou em contato com as realizações mais autênticas e elevadas, baseadas em escolas e cursos de iniciação regular e metódica, ingressando sem vacilações na Escola de Aprendizes do Evangelho, a qual cursou até o fim, recebendo o título de discípula de Jesus. Isto lhe permitiu formar da doutrina dos espíritos a mais perfeita e justa compreensão, verificando que apesar de possuir outros aspectos, o mais importante deles, o mais vinculado à espiritualidade superior, era o do caráter religioso, que, por fim, também, percebeu ser aquele que mais profundamente lhe falava à alma. Penetrou no conhecimento da sua larga aplicação, nos fenômenos da vida universal, sua profunda significação moral e redentora, sua simplicidade liberta de rituais, exterioridades e acomodações, tão comuns nas correntes religiosas dogmáticas, quase sempre evasivas, que não respondem às interrogações, fogem ao diálogo e não satisfazem as necessidades mais íntimas das almas em provação.
Compreendeu que afinal havia encontrado a paz que tanto buscara, o ideal religioso que jamais tivera, a glória de viver, sofrer e sacrificar-se para atingir, no futuro, uma vida melhor, em mundos mais perfeitos e francamente acessíveis para todos aqueles que os buscam com humildade e perseverança, através das vicissitudes que a vida impõe e que as leis espirituais exigem de todos os homens. Abandonou tudo mais referente a buscas e concentrou-se nessa vivência gloriosa, destinada à evangelização das almas. Sentia-se fortemente amparada agora, e bem de perto, por uma poderosa força invisível, porém sempre presente, acessível a todas as horas do dia ou da noite. Era agora um membro devotado do imenso exército do Cristo, a lutar pela redenção da humanidade. Isso a enaltecia ante si mesma. O tempo correu rápido, e atingiu o fim do seu curso de filosofia, no mesmo ano em que Carlos e Bendy recebiam seus diplomas de engenharia e de medicina respectivamente. Na rumorosa festa promovida pelos pais, sentia-se como ausente, desinteressada, mas como era seu dever permaneceu o tempo exigido pela praxe, retirando-se, logo em seguida, para seu quarto, pretextando indisposição. Sentia realmente enorme pressão no peito, desejo insopitável de isolar-se de todos e de tudo. Aquilo não tinha para ela a mesma significação que tinha para os outros. Deitou-se mesmo vestida, e logo estranho torpor a invadiu, de envolta a uma angústia que não podia definir. Estaria doente. Sossegou um pouco e passou a examinar os acontecimentos desse dia, vindo-lhe logo a lembrança e bem nítida, a cena da formatura, ela e seus pais, no saguão de entrada, saindo da universidade, quando avistou os dois rapazes amigos, que não via há muitos meses. Viu que se aproximavam para cumprimentá-la, mas estacaram, irresolutos, ante os olhares frios e hostis de Roberta e Valentino, que também perceberam a atitude deles e demonstraram, de forma evidente, sua repulsa, mantendo-os afastados, por atribuírem a eles todas as extravagâncias de caráter e de atitudes demonstrados ultimamente por Rose. Ela sabia que eles acabavam de receber também seus diplomas e natural seria que a cumprimentassem, dando com ela no saguão. Isso a magoou profundamente e fê-la sofrer uma frustração intensa, considerando a amizade que os unia e o procedimento correto que eles vinham mantendo, conforme combinaram, desde o dia em que se afastaram voluntariamente de comum acordo. Rememorava, no silêncio do quarto em penumbra, as decepções, as desilusões, a solidão de alma que vinha sentindo desde então, compreendendo também o quanto representava de conforto e alegria a amizade que os ligava. Com essas lembranças adormeceu sem o perceber. Um sono profundo a envolveu enquanto na mansão, os ruídos da festa soavam cada vez mais intensos, com as libações de bebidas fortes e caras, e as danças excitantes e movimentadas. Sendo reclamada com insistência, sua presença, à hora dos brindes, Roberta subiu ao quarto e encontrou-a dormindo profundamente, chamou-a repetidas vezes, inutilmente, por fim, deu aos convidados as explicações aceitáveis de emoção, cansaço, etc. Terminada a festa e, antes de recolher-se aos seus aposentos situados na outra ala do edifício, Roberta voltou ao quarto e viu que a situação não mudara. Inquieta, chamou a criada de quarto que estava substituindo Nata, ausente, no interior, visitando uns parentes e, auxiliada por ela, mudou as roupas de Rose e acomodou-a melhor na cama. Viu que seu pulso estava muito lento, mas atribuiu isso às canseiras do dia e às emoções naturais desses acontecimentos, dando ordens à criada para que, de hora em hora, viesse se informar do estado da filha. Retirou-se. Rose dormiu 24 horas seguidas. Acordou estremunhada, tomou um copo de leite, que a criada lhe deu e adormeceu de novo. Sendo avisada, Roberta ficou inquieta, julgando o fato um tanto fora do comum e, de acordo com Valentino, mandou chamar o doutor Fernando. Este acudiu logo e encontrou Rose da mesma forma, sem a menor alteração. O pulso era regular, e nenhuma febre, simplesmente dormia.
conquanto julgasse exagerado o sono, admitiu as razões já expostas por Roberta, mandou que a deixassem dormir enquanto quisesse, e até que houvesse alguma reação orgânica favorável a melhor exame. Essa noite Roberta, ela mesma, ficou de vigília, e, recostada na poltrona do quarto, repassou os acontecimentos, surpreendera várias vezes Rose absorvida em leituras de doutrinas proibidas pela Igreja, e alarmou-se grandemente quando verificou que ela estava fortemente inclinada para o espiritismo, e até mesmo frequentava lugares onde essa heresia se praticava. Guardou silêncio para não inquietar o marido, na certeza de que tudo passaria como novidade que era, na mente de uma moça como Rose, dotada de alto pendor para investigações dessa espécie, mas agora bastava e, já formada, poderia Rose dedicar-se a atividades mais sérias e normais. Comunicou, entretanto, o fato a Valentino, e este aconselhou a procurar conselho com o sacerdote seu confessor e, conforme fosse sua opinião, agiriam logo no sentido de resguardar Rose de qualquer contaminação perigosa. Logo cedo Roberta procurou o confessor e, foi com verdadeiro espanto, que ouviu de sua boca declarações lisonjeiras sobre a chamada doutrina dos espíritos. Minha filha, disse ele. Há muitas doutrinas no mundo, mas é preciso, para formar opinião, distinguir os conhecimentos falsos dos verdadeiros. Quando verdadeiros, tenham o rótulo que tiverem, devem ser considerados com respeito e boa vontade, em obediência à proclamação universal que veio do céu na madrugada do nascimento de Nosso Senhor. Essa doutrina de que falais tem sido mal julgada e confundida com práticas condenáveis que a ela não pertencem e, conquanto seus ensinamentos diverjam dos da Santa Madre Igreja, convém saber que sua base essencial de ação é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo não concordando com os conceitos que ela ensina, nem por isso a condenamos, porque Jesus ensinou que não deveríamos julgar, porque, com a medida com que julgássemos seríamos julgados. É preciso, continuou ele, ter cuidado para não confundir religião verdadeira, conhecimento verdadeiro, com superstições e práticas satânicas, que sempre foram usadas por indivíduos maldosos e mal intencionados, mas essa recomendação não se aplica a essa doutrina de que falais, porque sabemos que sua ação é para o bem da humanidade, se algum adepto não age com lisura, retidão, nem por isso devemos condenar a doutrina em si mesma. Porque esta é uma regra de justa medida. Mas, Frei Antônio, interrompeu Roberta, nervosa e perplexa, o que o senhor me diz é para mim surpresa enorme, porque sempre os sacerdotes de nossa religião católica pregaram contra tudo aquilo que não fosse autorizado pela Igreja, principalmente contra heresias, dentre as quais sempre foi posta em destaque essa falsa religião. Sei disso, mas de minha boca nunca sairão palavras de anátema contra qualquer religião que não fosse a nossa. Sou também sacerdote desta nossa santa religião católica e dou-te conselhos porque vieste pedi-los, estes que dou são firmemente alicerçados no Evangelho que manda tolerar o que não se ama e, até mesmo mais, a saber, amar ao que não se tolera. Não há, pois, nada a retirar ou modificar no que disse, terminou ele, e aguardo tua declaração de aceitação ou de recusa, para dar-te ou não a minha paz de sacerdote, em nome de Nosso Senhor. Vivamente impressionada pela enérgica e elevada resposta do confessor, Roberta finalmente humilhou-se e declarou obediência aos conselhos dados, livrando-se, portanto, de responsabilidade sobre tudo o quanto, por efeito deles, viesse a suceder a Rose. Regressando relatou o ocorrido a Valentino, que associou sua perplexidade à dela, porém, conhecia a fundo a santidade do confessor e não se atreveu a discutir suas opiniões, tão francamente manifestadas. Rose já está praticamente maior, deixemos pois que ela estude o que quiser, somente vamos pedir-lhe que pelo menos 2 vezes ao ano procure Frei Antônio, e aconselhe-se com ele diretamente, e aceite, no que puder, os conselhos desse sacerdote amigo. Não posso admitir que ela, justamente agora que tem mais equilíbrio moral, se desvie da religião dos seus pais.
Está bem, Wally, faremos assim e aproveitarei as circunstâncias desse seu sono inexplicável para convidá-la a visitar o Frei. No limiar da crise. Na manhã seguinte o médico voltou ao palacete, para examinar a menina mais devagar, pois, realmente, achava que ela precisava de um exame geral, talvez, até mesmo, do auxílio de um psiquiatra, pois que, desde pequena fora sujeita a fenômenos um tanto fora do equilíbrio orgânico normal. Encontrou-a sentada em uma poltrona, junto à janela envidraçada do quarto. A porta foi interceptado por Roberta, que ansiosamente o esperava. Doutor Fernando, estava à sua espera desde cedo. Rose acordou há umas 2 horas, mas está completamente diferente, nem parece a mesma pessoa, fala uma língua que não se entende e às vezes fica exaltada, e conversa com pessoas que a gente não vê, nem sabe quem é. Não sei que pensar, doutor, terminou ela, com lágrimas nos olhos. Acalme-se, dona Roberta, vamos examinar a menina mais devagar e depois conversaremos, mas quero entrar no quarto sozinho e conversar com ela livremente. A senhora sabe que há muitas coisas que as pessoas doentes ou desorientadas não gostam de revelar aos familiares, e o fazem facilmente amigos ou aos médicos. Entrou no quarto sem fazer ruído e avançou uns passos, parando para observar a socapa, as atitudes de Rose, surpreender algum gesto ou palavra que lhe facilitasse penetrar melhor no problema clínico, mas ela estava imóvel, quieta, olhos abertos, fitando ao longe, através das vidraças, as árvores do pátio interno e assim permaneceu até que ele se cansou e caminhou para junto dela. Quando percebeu, voltou-se e recuou amedrontada, correu para junto da janela e ali ficou, olhando como um estranho. Surpreendido com essa atitude, falou-lhe com calma, chamando-a pelo nome, repetindo o chamamento, até que ela respondeu com uma frase curta e rápida, como que, ao seu turno, chamando alguém cujos nomes lhe pareceram ser Boris e Ivan. Para ligar-se a ela, repetiu esses nomes interrogativamente, insistindo neles, até que ela balançasse a cabeça afirmativamente, a cada um dos que eram pronunciados. Então, animando-se, ela falou de outras coisas, segundo parecia ligadas ao ambiente, porque apontava para sua roupa, para os móveis, para o lustre do forro, mostrando-se admirada. O médico nada entendeu, mas viu que não era língua ocidental conhecida, e para não amedrontá-la, mais do que já estava, fez-lhe com a mão sinal que esperasse. Já estava saindo do quarto, quando teve uma inspiração feliz. Vendo sobre a mesa vários livros, voltou e passou a examiná-los, encontrando, por fim, um atlas geográfico. Apanhou-o e chegou-se a ela devagar, mostrando o livro, do qual foi virando as páginas e observando suas reações. Ao chegar quase ao fim, aberta a página referente aos países asiáticos, viu que ela animou-se, sacudindo afirmativamente a cabeça, foi correndo o indicador sobre todos os países e, quando chegou à Rússia, ela se interessou, prestou demorada atenção e, por fim, com o dedo mostrou o nome de Smolensk, cidade da Rússia Central. O médico deu-se por satisfeito, saindo à procura de Roberta, que encontrou no living, conversando com Valentino, que estava entrando naquele instante. Já esclarecia uma parte do mistério, dona Roberta, e contou-lhe a experiência que fizera com o Atlas. Estará ela então meio louca? Exclamou Valentino. Deve estar somente delirando, respondeu Roberta. Que é que o senhor pensa, doutor? Se estivesse somente delirando, dona Roberta, ela não mostraria inteligência, como mostrou. Mas, se ela chama alguém com aqueles nomes, quem sabe se a presença de Wally pode a ajudar? Perguntou Roberta. Entre lá então, disse o médico, dirigindo-se a Valentino, porém, com calma e não insista se ela não o reconhecer. Valentino entrou no quarto, mas foi logo visto por ela que, levantando-se de chofre, correu de novo para junto da janela, chamando insistentemente, Boris, Boris. Mesmo sem entender o que ela dizia, mas, só pelos gestos, Valentino viu que falhara, mas ainda insistiu. Sou eu, Rose, teu pai Valentino. Mas ela continuava refugiada na janela, assustada.
Não insista, Sr. Valentino, é inútil e será ainda pior. Vamos deixá-la um pouco sozinha até que se acalme. Saíram para a saleta ao lado, comentando a situação, que o próprio médico não sabia definir com propriedade. Diga-me com franqueza, Sr. Valentino, Rose sofreu qualquer decepção, qualquer desilusão ou aborrecimento forte, que abalasse seriamente? Só se for porque a proibimos de manter relações de amizade com dois colegas da universidade. E qual a razão disso, posso perguntar? Desnível social, respondeu Valentino secamente. Ela mostrou-se chocada com isso? Creio que sim, chocou-se um pouco, deu de estudar muito, sair muito, frequentar bibliotecas, conferências, museus, etc., mas não creio que isso bastasse para chegar a este estado. Isso deve ter influído, porque há sempre uma razão forte, e muitas vezes sentimental no fundo destas crises. Não seria então mais acerbado chamar um psiquiatra? Doutor. Por enquanto não, estou reunindo elementos sobre o caso, depois talvez concorde, mas tudo sem precipitações. Faça então como achar melhor, pois temos confiança no senhor. Roberta voltou ao quarto um pouco depois e encontrou Rose sonolenta, semi-deitada na poltrona. Chamou a criada e com auxílio desta levou Rose para a cama, agasalhou-a bem e retiraram-se ambas, para que ela repousasse, na esperança de acontecer como da outra vez, em que acordou em estado normal. Mas esse sono foi mais prolongado, trazendo novas preocupações à família e ao médico. Estava este no living, trocando ideias com Roberta, quando a criada avisou que Rose tinha acordado e informou que Nata acabara de chegar. Chame-a logo e mande que suba imediatamente ao quarto de Rose. Quando entraram, Rose estava com os olhos abertos, em silêncio e imóvel na cama. Aproximaram-se ambos, cautelosamente, mas, com surpresa, ela foi a primeira a falar, perguntando por que aquela atitude esquisita para chegar perto da cama. Não é nada demais, minha filha. Você estes dias não tem estado bem e o doutor Fernando veio ver-te. Como está se sentindo agora? Não sinto nada, somente estou um pouco atordoada, mas isso passa logo. Eu também penso, disse o médico. Assim é melhor, graças a Deus. Na mente maior. Rose voltou ao normal, nada aconteceu de novo até o 8º dia. Nesse dia não acordou à hora do costume e Nata percebeu logo que estava ruim outra vez. Roberta estava chegando ao quarto, e dirigiu-se a Rose mostrando estar feliz por ter, por fim, acordado. Rose, minha querida, estás ficando muito dorminhoca, sabes? Por que não levantas mais cedo e desces a passear um pouco com Nata no jardim? O velho Rodrigues se queixa de que nunca mais apareceste. E enquanto falava, Roberta aproximava-se da cama, na qual sentou-se, tentando beijar a filha, mas esta, com o braço, repeliu-a e sentou-se, visivelmente assustada. Meu Deus, clamou Roberta. Será que isto não acaba mais? Mas Rose respondeu logo, na mesma língua estranha que o doutor Fernando dissera parecer o russo, por causa do teste que havia feito com o Atlas. Estava agora falando rapidamente, muito excitada, e saltou da cama com o rosto afogueado. Dona Roberta, pediu Nata, quer falar um pouco comigo aqui na saleta? Ali chegando falou baixo, no ouvido de Roberta. Ela está mesmo falando russo, Dona Roberta. Será mesmo possível uma coisa destas? Que absurdo! Rose nunca estudou essa língua. Eu garanto o que digo, a senhora está se esquecendo que eu nasci na Ucrânia, onde se fala essa língua. Ah, é verdade. Desculpe, Nata. Mas então me diga o que ela está falando há tanto tempo. Está dizendo que quer falar com o pai e pergunta onde ele está. Vamos então mandar chamá-lo ali. Mas olhe, Nata, ele já esteve lá com ela, na outra vez em que ficou assim, mas ela fugiu dele do mesmo jeito. Está certo, Dona Roberta, mas acontece que ela quer falar com o pai russo e não com o senhor Valentino. O pai que se chama Ivan. Valha-me Deus, quem pode entender isso? Fique aqui com ela, que vou chamar Dr. Fernando outra vez.
O médico atendeu logo e Roberta contou-lhe a conversa que tivera com a criada, confirmando sua suposição de ser língua russa. Ele meditou um pouco, e depois aconselhou que a criada permanecesse sempre junto de Rose. Pode ser que elas se entendam e assim a criada nos forneça elementos decisivos, para cuidarmos do caso com mais segurança. Roberta concordou, chamou Nata e deu-lhe instruções para que conversasse com Rose, e procurasse deslindar o caso de uma vez. Mas, evite contrariá-la, recomendou o médico, o que queremos é que ela saia dessa alucinação, que já está muito demorada. Com essa providência a situação passou a desenhar-se muito mais claramente para todos, e Nata começou a desempenhar seu importante papel de intérprete e de enfermeira. Sentou-se ao lado de Rose, e saudou-a em russo. O efeito foi imediato, prontamente Rose voltou-se para Nata, sorriu e foi fácil iniciar uma conversação ampla, fluente, franca e amistosa, que culminou com a narração da dramática história que Rose estava vivendo. Sente-se melhor agora? Perguntou, tomando-lhe as mãos. Sim, muito melhor, mas sinto-me sozinha, abandonada, sem saber bem onde estou. Sozinha não estás, eu serei como tua mãe, se ela aqui estivesse. Podes confiar em mim completamente. Não poderá ser minha mãe, ela morreu quando eu nasci, isso era o que papai sempre dizia. Se minha mãe não tivesse morrido, muita coisa ruim não teria acontecido. Sossegue, vamos, isso é sempre assim para todos nós, as mães não deviam morrer, mas sempre morrem e nós os filhos ficamos. Agora não estás mais só. Eu te ajudarei em tudo. Por que estás assim tão assustada? É que os franceses estão na granja e não sei onde está meu pai. Como ele se chamava? Chamava, não, ele não morreu. Chama-se Ivan. Sim, fico sabendo. Mas continue a contar o que aconteceu. É que o Maximino voltou assustado, dizendo que parecia tudo calmo, mas viu muita gente chegando e enchendo a estrada. A senhora Isabela não queria que eu fosse, mas eu fui, para ver o que tinha acontecido ao meu pai. Mas antes não fosse. Que desgraça! E começou a chorar desconsolada e ofegante, parando de falar. Nata arrumou-a melhor na cama, aconchegou-lhe a coberta e sentou-se ao lado, para dar-lhe confiança. Se quiser dormir pode, eu ficarei aqui perto de ti. Tens fome? Sim, tenho fome. Vou buscar um pouco de leite. Não se mexa e me espere. Sim, mas não demore, não me deixe sozinha, por favor. Nata voltou logo com um pequeno lanche e fez que ela comesse. Quando terminou, mostrou-se mais animada e sorriu fazendo perguntas. Mas quem é a senhora? Ainda não nos conhecemos. Sou Natuska, tua amiga de agora. Não me lembro, de onde a senhora? Nasci em uma cidadezinha da Ucrânia chamada Lutski, junto ao rio Stil. Conhece? Não, fica perto de quê? De Kremenets, cidade bem grande, não muito distante. Também não conheço. E você, onde nasceu? E como se chama? Meu nome é Katia, e nasci em Smolensk. Boa cidade. É perto de Moscou, hein? Meu pai dizia que sim, eu nunca fui lá. Queres levantar da cama e ficar perto da janela? Eu te ajudo. Não, não quero, sinto tonteira, fico aqui mesmo. Então ficamos. Estou gostando de conversar com você. A gente quando conta as coisas, desabafa e fica mais leve, não é, Katia? Mas se não quiseres não faz mal, vou fazer outra coisa. Não, não. Quero que fique, não sei onde estou e preciso da senhora. Continuemos então a conversar, até que você melhore, e sua cabeça fique bem assentada. Falando, na certa que você vai se lembrando de tudo. Você teve uma doença de febre, que a deixou assim confusa e atrapalhada. Estou mesmo, mas quero ficar boa logo. Mas onde é que estou? Conte então a sua vida e depois eu conto a minha, assim uma distrai a outra, queres? Sim, quero, vou contar tudo direitinho, estou começando a me lembrar das coisas, mas vem vindo tudo de tropel e isso me estonteia. Fale devagar, coisa por coisa,
pensando só no que está contando na hora, e não deixando que as outras tomem lugar, compreende? Sim, compreendo. Vou falar primeiro da granja, tudo da granja, não é? Pois nasci na granja do meu pai, conhecido por tio Ivan da beira da ponte. Não conheci minha mãe porque morreu quando nasci. Ali na granja fiquei sempre. Quem cuidava de mim era Andréa, uma mulher pobre, sem família, que meu pai recolheu em casa. Quando ela morreu de febre, eu já estava quase moça e tomei conta da casa. Quem morava mais perto de nós eram os Moreslau, gente muito boa de quem eu gostava muito. A granja deles era como uma fazenda, de grande, e a mãe Isabela tinha sido muito amiga de minha mãe, como irmãs, como meu pai sempre dizia. Eu passava mais tempo em casa dela que na nossa, porque a nossa ficava junto à ponte do Berezina, e meu pai vivia de dar comida e bebida para os que passavam. Tudo foi bem até o dia em que começou a guerra, e eu perdi tudo, que tinha e até meu pai, que nunca mais vi. Neste ponto começou a chorar e não pôde prosseguir, dizendo que tinha grande confusão na cabeça, só de lembrar essas coisas. Não faz mal, Kátia. Descanse um pouco, vá contando devagar e eu vou te ajudando a lembrar. Kátia acomodou-se melhor na cama, pediu para cerrar mais a cortina da janela e recomeçou a narrativa, que passou a fazer em uma espécie de transe emocional, como se estivesse vivendo tudo o que descrevia, das dramáticas cenas de seu longínquo passado, ainda tão fielmente gravadas em sua mente. Uma vida diferente, como jamais poderia imaginar se fosse Rose, mundos e realidades grosseiras e violentas, tão incompatíveis com a vida de filha de um rico industrial da civilizada capital bandeirante.